Salve, salve, irmãos! Bom dia, bem-vindos a esta nossa devocional desta quinta-feira, dia 4 de junho de 2020. Irmãos, nós estamos meditando nesses dias sobre as disciplinas espirituais e os meios de graça. Estamos, nesses vídeos mais curtos, fazendo o esforço de integrar uma coisa com outra para que nós tivéssemos e tirássemos maior proveito para o nosso desenvolvimento espiritual, bem como para o fomento da nossa espiritualidade. Hoje eu gostaria de meditar um pouquinho a respeito dos meios de graça, dentre os quais os sacramentos. E o primeiro sacramento, evidentemente, é o do batismo. O batismo, por força bíblica e no melhor interesse da igreja e proveito da alma, deve ser ministrado uma única vez na vida. Esse é o batismo fundante. Uma única vez alguém recebe o batismo, confessa Jesus Cristo como seu Senhor e dá provas físicas e visíveis de que a sua vida foi transformada por uma ação misteriosa, interior, porém real e poderosa do Espírito Santo, mudando a natureza e a estrutura do seu coração e fecundando o princípio de vida eterna, que depois desenvolve-se por meio da santificação até a glorificação. Posto isso, o batismo, embora seja ministrado uma única vez, é de tradição desde a era apostólica considerar o significado do batismo e as suas implicâncias morais e espirituais para a vida do crente. Da circuncisão à sepultura, o apóstolo Paulo fez muitas alusões ao batismo como o princípio daquela vida nova, que é uma ruptura com a ordem criada antiga sob o pecado, e agora uma nova criatura em Cristo participa de uma nova criação na esfera da graça e da vida plena, vida abundante, que recebe de Cristo por meio do Espírito. Depois, os pais da igreja meditaram muito nestas consequências espirituais e morais do batismo. E se você seguir toda a grande tradição espiritual e teológica da igreja, também os confessores, os doutores, mesmo os mártires pensaram e consideraram a realidade do seu batismo, o que ela significava, como importava a vida nova, como deveria viver à luz desta publicidade da fé. Ao mesmo tempo, temos grandes tratados espirituais pelos pais da igreja, mas também os reformadores, e aqui quero chamar a atenção para um deles, Martinho Lutero. Martinho Lutero dizia que em tempos de angústia e de abatimento, em tempos de mornidão ou de frieza espiritual, em tempos de cansaço em face das muitas lutas com as quais ele havia travado para defender a fé, ele encontrava grande conforto e ao mesmo tempo grande encorajamento ao meditar no batismo. Se você visitar igrejas que foram construídas na Idade Média, você vai ver que existe uma capela toda especial para o batismo. Em alguns casos, o batismo era até realizado fora da igreja, numa capela quase que em frente à lateral ao edifício principal, e ali o catecúmeno descia as águas do batismo e aí ele entrava, inclusive fisicamente, como sinal da sua entrada espiritual no povo de Deus. Mas se você frequentar ou conhecer igrejas reformadas antigas que receberam o templo, eles conservaram esta estrutura e não raras vezes os crentes são flagrados, sentados diante da pia batismal, pensando exatamente no que foi que lhe aconteceu, o que foi que a sua alma sofreu, como foi que ele chegou a ser o que ele é, quais foram os sinais visíveis que evidenciam a vida nova, e passa a contemplar o batismo e a pensar nas implicações morais e espirituais deste sacramento. Você também deverá fazer o mesmo. Claro, evidentemente, que você não precisa vir ao nosso templo e sentar de frente da pia batismal. Graças a Deus nós temos uma que é um sinal visível para a igreja de como as pessoas se tornam cristãs, pelo menos do ponto de vista físico, histórico, e como ela passa a ingressar no povo de Deus, momento pelo qual nós renovamos inclusive a nossa própria profissão de fé e a nossa convicção nas verdades essenciais que diz respeito à nossa salvação em Cristo Jesus.
mas você deveria pensar de vez em quando no batismo. Primeira coisa, considerar quão grande foi o amor de Deus, que gracioso foi esse amor que te arrancou do império das trevas, do pecado, da lama, do lamaçal, do inferno, das garras de Satanás e te transferiu por livre graça ao reino da sua maravilhosa luz. Lembrar que você era podre, que estava imundo, nodoado de pecados, tendo a sua vestidura branca manchada pelos mais abjetos e nojentos crimes hediondos cometidos contra a santidade de Deus, e o sangue de Cristo, cuja água é um símbolo, te vivificou, te limpou, te purificou. Lembrar que de agora em diante você é uma nova criatura e não pode mais viver a ordem antiga das coisas, nem seguir mais o curso deste mundo, de onde exatamente você foi tirado quando escravo e agora foi tornado cidadão do reino, filho da luz, e agora deve praticar obras que indiquem esse novo estado de vida. Depois considerar que o batismo, te introduzido na igreja, te fez pertencer a uma família. Você não está só. E essa família tem um irmão maior que é Jesus, com quem você recebe de Deus toda a bênção, toda a graça, e tem um Pai no céu que cuida de você como filho muito amado. Considerando estas coisas, nós teremos grande encorajamento, grande consolo, grande alegria, grande paz e destemor para viver a nossa vida neste mundo hostil e cansado, neste mundo confuso e ao mesmo tempo inimigo da fé. O batismo, a contemplação e a meditação nele, nas coisas que importam, na decorrência dele, pode trazer grande paz, grande alegria ao nosso coração. E que Deus muito te abençoe.